Eu peço desculpa, o tempo terminou e isto é a continuação do vídeo anterior. Como eu estava a dizer, a sensação de estarem a empurrar para o lado, no meu caso foi para o lado esquerdo, eu pensava sempre que era alguma quebra de tensão, eu ia medir a tensão e a tensão estava normal. Depois é que começou a ter umas oscilações, muito alta a alta e muito baixa a baixa. Acontece que os sinais que eu tive antes desta dor muito aguda, muito forte, que eu não encontro palavras para conseguir explicar a dor que é, antes disso eu tinha uma queimação na pele. Estão a ver quando estão a cozinhar no fogão e se for a fritar algo, queimam-se e fica aquele ardor? É exatamente a sensação que se tem na pele, constantemente, como se tivesse algo queimado na face, ou no meu caso era no ouvido. Uma queimação, chegava ao ponto de não conseguir dormir para este lado, a cabeça apoiada na almofada, eu não conseguia. Não havia Benuron ou Brufeno que aliviasse essas dores. E a tal dor dentro do olho que eu achava que fosse uma enxaqueca. O fisiatra a mim disse-me que eu tenho todos os sintomas e com toda a certeza que o que eu tive foi, eu apanhei varicela com 45 anos, eu nunca tive nenhuma doença infantil e passei muito mal com a varicela. Entretanto, passou o tempo de quarentena, recuperei e, como todos os vírus, a varicela, o herpes, fica alojado na cervical. Quando a nossa imunidade fica comprometida, seja por elevado stress ou por outra situação qualquer, podemos correr o risco desse vírus ou dos vírus que estão alojados na nossa cervical acordarem e fazerem estragos. No meu caso foi o herpes zoster, primo da varicela, que no Brasil é conhecido como a catapora, acordou e fez este estrago. E ele deu esses sintomas, porque quando é o vírus da varicela, ele dá esse sinal de queimação e a dor no fundo do olho e a sensação de que nos estão constantemente a empurrar ou para um lado ou para o outro. Depende de onde ele está a fazer estragos. E isto, os sinais, já vinham de um ano antes de me acontecer o que me aconteceu. Como eu estava num processo, e ainda estou de menopausa, a nossa imunidade fica comprometida. As nossas hormonas oscilam, os calores repentinos são imensos, que não se encontra explicação. No meu caso, eu suava mesmo, muito, era visível, e à noite era pior, o que me dava a privação do sono. E nós sabemos que a falta de descanso aumenta o stress e baixa a nossa imunidade. Quer queiramos, quer não, o descanso, um sono adequado e saudável é meio caminho andado para andarmos bem a nível de humor, bem a nível de saúde. E isso deve ter sido um dos principais fatores. Existe sempre um motivo para a paralisia de pele. No entanto, a classe médica diz que é inconclusivo. Podem ser imensos fatores, que depois, mais cedo ou mais tarde, eles vêm-se a revelar, mas não na altura do diagnóstico, a menos que seja uma coisa em que seja feito um exame médico, seja detectado qualquer coisa. No entanto, é muito, mas muito importante, mal tenham estes sintomas, não aguardarem um dia acordarem com a boca de lado, com o olho apanhado, com a face descaída, com umas dores tremendas. Mal começam a surgir estes sintomas nas primeiras horas, convém ir a um médico, ir a um hospital. Se for preciso, façam pior do que o que estão, mas é extremamente importante um diagnóstico precoce
para tomar corticoides, para tomar antivirais, para tomar os anti-inflamatórios, porque isso será meio caminho andado para não adiantar, não agravar a paralisia, que no meu caso já fui socorrida tarde demais. E quando eu digo tarde demais cheguei a um grau 5, que é o grau máximo que existe, e inclusivamente o meu fisiatra disse que eu, no meio de tanto azar, porque é poucas ou quase nenhumas as percentagens que existem de um grau 5, podia ter sido pior, porque o estrago que ele fez foi este, que é visível, mas podia ter ter apanhado uma meningite viral, desenvolver uma meningite viral. Isso aí então já não era irreversível, já não havia nada a fazer. Então, convém, antes de mais, estarem atentos. Eu não imaginava que era necessário, muito importante. Nós vamos, às vezes, muitas vezes ao ginásio, vamos fazer caminhadas, fazemos um pouco de desporto, fazemos alongamentos com o nosso corpo e só percebi o quanto é importante nós fazermos também alongamentos no nosso rosto, fazermos massagens no nosso rosto, porque é um dos locais do nosso corpo que mais tensão sofre diariamente. E é algo que nós desconhecemos. Vivemos a tratar às vezes da beleza, a colocar um creme à pressa, a escolher o melhor creme para o nosso tipo de pele e esquecemos-nos de dedicar um pouco todos os dias ao nosso rosto. Não só ao nosso rosto, mas à meditação, a estar um pouco connosco sozinhos, a ler um livro, a cuidar da nossa saúde, a beber a água adequada ao nosso corpo, porque a água é extremamente importante, porque limpa toxinas, entre outros benefícios essenciais à nossa saúde. Mas fazer uma massagem diária no nosso rosto, com a pontinha dos dedos, massajar, descontraí-lo, é extremamente importante. E eu estava a passar por um momento muito, muito elevado de stress. Se fumar, se for fumador, comece a reduzir o tabaco se não conseguir largar. Também largar de repente não é benéfico, pois aumenta a nossa ansiedade. Descansar é primordial. Se estiver num processo de menopausa, procurar um médico para controlar os níveis de ansiedade. Fazer um pouquinho de desporto, nem que seja 3 vezes por semana, nem que seja uma caminhada. Cuidar da sanidade mental é muito importante. Mas mesmo assim, se tiverem estes sinais, nervo facial a doer, é uma dor aguda, chegamos ao ponto de ouvirmos a nossa voz dentro, bem lá dentro do ouvido, assim, num som acústico que dói, que custa muito ouvir-nos. E os outros, quando falam, ouvimos normal aqui, e aqui é muito alto, o volume é muito alto. E isto é muito grave. Porque parece que não, como dizem que é benigno. Portanto, o AVC, isto há uma diferença entre a paralisia de Bell e o AVC. O AVC é mais no hemisfério, é cerebral. A paralisia de Bell é periférica, é o rosto só, não apanha braço, não apanha a perna, fica paralisado, ou seja, só fica mesmo a boca de lado. Na paralisia de Bell é a boca de lado, todos os músculos ficam apanhados de um lado ou do outro, depende onde aconteça a paralisia. E, mais do que isso, o nosso olho fica muito comprometido. Eu neste momento tenho o olho descaído, portanto, o nariz não consigo mexer este lado, é um dos piores sítios, portanto, eu não consigo levantar ainda nem um grauzinho. A sobrancelha já esteve pior, mesmo assim é complicado.
tenho que fazer movimentos de fisioterapia também em casa, que me foram recomendados e ensinados em frente ao espelho, para o cérebro começar a ser reeducado e a perceber que está errado este lado, que ele tem que ficar igual a este. O sorriso, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia beber água, comer caía, descaía, a água escorria, o sumo escorria, o café escorria. Se puderem reduzir não é o tabaco, é o café. Se forem como eu, gostam imenso de café, café para tudo, mas tive que aprender a reduzir o café, porque o café é um estimulante e se estivermos num momento de mais stress, ainda irá piorar um pouco mais, principalmente depois de sermos acometidos com a paralisia de Bell. Então, tomar atenção a estes sinais é primordial para depois se deslocarem o mais rápido possível a um médico para reverter a situação. E com fisioterapia há muitas pessoas, 75, 80% conseguem recuperar a totalidade do rosto. Outras ficam com uns ligeiros desvios, mas conseguem aprender a viver com isso. No meu caso, eu ando a aprender todos os dias a viver, a conviver com o espelho, porque uma coisa é a pessoa ter-se visto de uma maneira desde sempre e depois ter que aprender novamente até a autoestima fica alterada, não é? E seja num homem, seja numa mulher. E existem situações ainda bem mais graves do que a minha. Então, é um esforço diário, é uma reeducação diária, fazer o tratamento, fazer a fisioterapia em casa, colocar saquinhos de água morna na cervical, aqui nesta zona, o gelo aqui para estimular os músculos e os nervos. Temos imensos nervos na nossa face e que estão muitas vezes comprometidos com o stress. Por agora, como tenho pouco tempo, por agora é só. Desejo que quem estiver na mesma situação que eu, aquilo que eu tenho a dizer é: não desistam, continuem, mesmo que pareça que está quase tudo igual e que não há evolução, continuem, porque se deixarem de fazer fisioterapia e alongamentos, podem piorar e os músculos e os nervos começam a ficar ainda mais rígidos e mais tensos e a qualidade de vida será mais comprometida.